Oi, galera! Até então, nós estamos aprendendo todas as propriedades do logaritmo. Hoje nós vamos ver como é a função logarítmica. Para isso, nós temos que lembrar de algumas condições de existência, como a base do logaritmo, o a, ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. O x, que é o logaritmando, tem que ser maior do que zero. Para determinar o domínio de uma função logarítmica, nós temos que trabalhar com a condição de existência. Então, veja. Determine o domínio da função real definida por f de x igual ao logaritmo de 5x menos 2 na base 2. Bem, a gente sabe que o logaritmando tem que ser maior do que zero. Nesse caso, 5x menos 2 tem que ser maior do que zero. Resolvemos aí na equação, então ficaria que x é maior que 2/5. Como fica o domínio dessa função? O domínio é que x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior que 2/5. O domínio da função real definida por f de x igual ao logaritmo de menos 3x mais 8 na base 5. Bem, a gente sabe que para que esse logaritmo exista, o logaritmando menos 3x mais 8 tem que ser maior do que zero. Bem, resolvemos aí na equação, ele vai ficar menos 3x maior que menos 8. Como vamos dividir com um número negativo, que nesse caso é o menos 3, inverte o sinal de maior, ele ficará menor. Então, o x vai ser menor que 8/3. O domínio dessa função será x pertence aos reais, tal que o x vai ser menor que 8/3. Como conhecer o gráfico da função logarítmica? Para a função ser crescente, o a tem que ser maior do que zero. Observe como é que fica a curva de uma função crescente. Função decrescente, o a tem que ser maior do que zero, porém menor do que 1. Então, observe como é que fica a curvatura da função decrescente. Vejamos algumas aplicações. A representação geométrica que melhor representa o gráfico da função real de variável real x, dada por f de x igual ao logaritmo de x na base 1/2 é... Bom, vamos analisar. A minha base é 1/2. 1/2 é menor do que zero, então ela será uma função decrescente. Analisando as alternativas, nós temos como decrescente apenas a alternativa A e D. E essa reta terá que passar exatamente em 1/2. Então, entre A e D que passa em 1/2 seria apenas a letra D. Na figura, a curva S representa o conjunto de solução da equação y igual ao logaritmo de x na base A. E a curva T, o conjunto de solução da equação y igual ao logaritmo de x na base B. Bem, primeira coisa que nós devemos ver é que as duas curvas elas são crescentes e elas cortam em 1. Então, ficamos entre duas alternativas, a B e a C. Agora, vamos analisar. A curva S, ela está mais próxima do eixo x e y do que a curva T. Logo, a base A tem que ser maior que a base B. Se a base A é maior que a base B, então temos como resultado dessa equação, desse exercício, a letra B. 1 é menor que B, que é menor que A.